Vamos lá, esse daqui pode estar sendo o pré-jogo, um dos vídeos de pré-jogo mais histórico desse canal, ou ele pode estar simplesmente sendo só um pré-jogo do que a gente já esperava. Hoje tem Fluminense e Flamengo, hoje tem Flamengo e Fluminense, o mando é deles. Jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca, é o jogo de volta. E bem, vamos falar sobre esse jogo, tudo que você precisa saber vai estar aqui nesse vídeo. Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor e vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? O Fluminense entra em campo hoje, hoje às 9 horas da noite, nesse sábado, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. O mando é deles, ok? Mas pelo jogo de volta, tá? O jogo, como eu já falei, é no Maracanã, o jogo... tem o mando do Flamengo, o que mais que eu preciso falar? Ah, não, preciso falar também que a transmissão vai ser da Band, do canal Gold, etc, aquilo que você já sabe do Campeonato Carioca, mas também você já sabe e vai dar aquela chance pra gente hoje. Transmissão aqui no Raiz Tricolor, a transmissão do Jornada KTO 1902, passa no Raiz Tricolor, passa no canal do Lessa, passa no canal 20 também. Hoje sem o Lessa tá lá em Barcelona, né, tirando férias. Vai até participar do pós-jogo, se eu não me engano, vai tentar ali entrar no pós-jogo. Não é garantido, mas o Phil é que vai estar comentando hoje. Se serve de consolo aí pra você. A última vez que o Phil comentou um jogo no estádio, né, junto comigo, eu narrando o Phil comentando, foi o 4-1 no ano passado no Flamengo. Então, pelo menos, você tem aí esse algo de positivo. É o Fla-Flu 450, Fla-Flu 450. Até hoje são 141 vitórias do Fluminense, 144 empates e 164 derrotas do Fluminense. Esse número aumentou muito nos últimos meses. Para vocês terem noção, o Fluminense, se não vencer o Fla-Flu de hoje, terá a sua pior, chegará, né, igualará a sua pior sequência sem vencer o Flamengo em toda a história dos Fla-Flus. A pior sequência hoje... aliás, perdão, deixa eu refazer aqui essa parte, né? Vamos lá. Se o Fluminense não vencer este clássico, tá? Este clássico, o dado certo é esse. Este clássico vai igualar a sua pior sequência sem vencer clássicos na história, tá? Até hoje, a pior sequência do Fluminense em clássicos foi em 95 e 96, ali nos 2 anos, onde ficou 13 clássicos sem vencer. Foi a pior da história. O Fluminense atualmente tem 12 sem vencer, então se não vencer, iguala a pior sequência na história. Em relação aos Fla-Flus, a sequência atual é de 6 Fla-Flus sem ganhar. Se o Fluminense não ganhar hoje, iguala uma sequência que foi feita em 2016 e 2017. O cenário dos clássicos é muito ruim, mas vamos falar do cenário do Carioca, né? Também é ruim. Hoje, para quem de repente não tá totalmente antenado, eu sempre gosto de falar isso daqui, o meu pré-jogo ele tem muita informação. Semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense perdeu o jogo de ida na semana passada por 2-0 pro Flamengo. Com esse resultado, o jogo de volta, o Fluminense precisa vencer esse jogo para tirar essa diferença conquistada pelo Flamengo. Quando você agrega os resultados, está 2-0 para eles. Qual que é o problema? É que se der empate, o Flamengo ganha, o Flamengo passa, porque o Fluminense terminou em quarto na fase de classificação, o Flamengo foi primeiro. Ou seja, não adianta fazer 2-0 hoje. Tem que fazer 3 gols de diferença. E aí, enfim, aqueles dados complicados, né? Primeiro, o Fluminense precisa fazer 3 gols de diferença hoje no Flamengo. Não vou nem falar do Tite, números do Flamengo, não. Falar da gente. Nos últimos 6 Fla-Flus, a gente fez 1 gol. Só aquele do Johnny Gonzalez de bunda. Nos últimos 6 Fla-Flus, a gente fez 1 gol e a gente precisa fazer 3 hoje. Outro dado que também mostra o tamanho do desafio que a gente vai ter hoje. A última vez que o Fluminense no Maracanã venceu por um placar ali que o classificaria hoje, foi o 5-1 no River em maio de 2023. A montanha hoje é grande. A montanha é difícil de passar, ok? Não é alguma coisa muito simples, não.
tá? Não é alguma coisa... Aliás, não é muito simples, não. Ela não é uma coisa complicada, ela é muito complicada. Mas o Fluminense vai pra classificar, cara. Se tem... Vamos lá, né? Se a gente pode fazer uma análise aqui pro outro lado, vamos lá. Esse aqui é o momento... Eu escolhi acreditar, tá? Os jogadores estão muito, muito, muito mordidos depois da derrota de sábado, tá? Muito mordidos mesmo. Porque no Carioca tinha aquela vibe, né, na Taça Guanabara, de, pô, a gente tá disputando uma coisa maior, a gente tá disputando a Recopa, o foco é na Recopa, acabamos de ganhar a Recopa. Ano passado a mesma coisa, o foco é na Libertadores, a gente aqui tá lá, não sei. O sábado passado não, foi só um nó tático, um domínio que o Flamengo teve e num 10 minutinhos que o Fluminense conseguiu respirar e jogar no campo do Flamengo, um de nós cometeu erro, né, no caso o Thiago Santos, foi expulso e o massacre foi deles. Então assim, os jogadores estão muito mordidos para conseguir um resultado. Então disposição já não foi semana passada e não vai ser problema nesse jogo com certeza. Vamos falar de bola e campo? Porque assim, de motivos para acreditar esse... É o fato de que vão ter, sei lá, 4 mil, 5 mil tricolores na arquibancada. E em 2022, quando tinha essa quantidade, a gente ganhou por 2-0. Tá aí. Coloque aqui embaixo motivos pelo qual você acredita que a gente vai virar hoje. Porque tirando o motivo eu sou o tricolor e não desisto nunca, são esses aqui que eu citei mesmo, assim. É um desejo absurdo e um foco absurdo para poder vencer, para poder classificar. É isso, porque todos os outros motivos jogam meio contra. Antes de abrir o bola e campo, só vale o destaque. Caso o Fluminense avance, a final do Campeonato Carioca é daqui a 2 semanas, tá? E se o Fluminense for eliminado, o próximo jogo dele vai ser daqui a 2 semanas e meia, que é a estreia na Libertadores. Então, eu vi muita gente falando assim, pô, não, vai ser bom se a gente for eliminado pra gente ter esse descanso. O descanso vem mesmo passando, tá? Não tem essa, não vem com Flu Goiás aqui não, de ainda bem que a gente perdeu e a gente pode descansar. Esquece essa merda. A gente teria essas 2 semanas, vai ter ganhando ou perdendo. A diferença ali é 3, 4 dias, porque a final do Carioca é no sábado, no domingo, e a estreia na Libertadores ali é na terça, quarta-feira. Então é só essa diferença, o descanso tem do mesmo jeito que a pausa pra data FIFA. Vamos pro bola e campo. Essas daqui foram... Essa daqui, na verdade... essas, né? Porque tem a escalação do Flamengo também. Foram as escalações pro jogo de semana passada. Olha aí. O Flamengo deve repetir a escalação, a mesma que ganhou da gente já nas 2 vezes de 2-0. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Luiz Araújo, De La Cruz, Arrascaeta e Cebolinha e Pedro. O Flamengo ganhou da gente naquele jogo da Taça Guanabara por 2-0 com essa formação, ganhou da gente no último jogo com essa formação e deve repetir mais uma vez. Já do lado do Fluminense, vamos lá, essa aí não é a escalação do jogo de hoje do Fluminense. Essa é a escalação que a gente começou semana passada. Pois bem, Diogo Barbosa deve ir pro banco, Marcelo é quem deve jogar, o Guga deve ir pro banco por opção também do Diniz. Vamos lá. O Thiago Santos foi expulso, tá fora desse jogo. O Felipe Melo é dúvida e quem treinou mais ao longo da semana foi o outro jogador, não foi ele, não treinou direito ao longo da semana na zaga. Germancano saiu lesionado do jogo passado. Paulo Henrique Ganso saiu lesionado do jogo passado, ambos não se recuperaram. Isso é o que sobrou do time do Fluminense que começou semana passada. Tem uma boa notícia, que é o quê? Bem, considerando em relação à semana passada, André tá de volta. Joga na volância? Não, deve jogar na zaga. Vamos lá, tá? A escalação provável do Fluminense é a seguinte. Fábio no gol, aí pode ser o Guga, que é o mais provável aqui na lateral direita, Samuel Xavier segue fora. Ou então, quem também pode entrar como lateral direito é o Marquinhos, atacante que jogaria pela lateral direita, um atacante canhoto, algo que o Diniz já fez algumas vezes, o próprio Marquinhos já entrou no jogo contra o Botafogo, jogando por ali também. Enfim, na zaga, o André vai jogar como zagueiro, e aí tem a possibilidade do Felipe Melo jogar, mas quem treinou mais durante a semana foi o Manuel. Lembrando, não tem o Thiago Santos, teria esse problema aí com o Felipe Melo, e o Marlon tá lesionado, fica a dúvida.
a avaliação do Antônio Carlos deve ser de que ele é horroroso, né? Porque ele tá sendo substituído pelo Manuel e pelo André, que nem zagueiro é. E pelo Manuel, que voltou a jogar agora. Enfim. Na lateral esquerda, aí sim, Marcelo deve jogar. No meio de campo, Martinelli, e o outro que deve atuar pelo meio de campo é o Severino, famoso faz-tudo, Lima, né, que segundo o Diniz disse na última coletiva, ele não é mais marcador do que o Ganso e o Renato Augusto. Eu discordo dessa avaliação do Diniz, mas se eu concordasse com ela, eu estaria muito preocupado tendo apenas ele e Martinelli na frente da área. Bem, no meio de campo seria o Renato Augusto, nas pontas Keno e Arias, e de centroavante, muito provavelmente, John Kennedy. Outros jogadores que também estão fora, que eu não citei, são, né, na verdade, o Douglas Costa, que segue fora também por uma lesão muscular, e quem aparentemente está voltando é o Gabriel Pires, treinou durante a semana, deve ser relacionado. São muitos desfalques, né? O time do Fluminense é um time que fisicamente chega no final do primeiro trimestre, assim, totalmente arrebentado desde a estreia. Não teve um jogo do time profissional do Fluminense, né, do time principal, em que o Fluminense teve todos os jogadores à sua disposição. Sempre alguém estava lesionado. Há uma possibilidade tática do Fluminense, a gente vê o Fluminense por várias vezes dessa maneira, com o John Kennedy, com o Renato Augusto, um pouquinho mais avançado, emulando ali um 4-2-4. Há também a possibilidade tática da gente ver um Fluminense com o Lima um pouquinho mais avançado e o famoso 4-1-4-1. Vamos tirar o Guga daqui e botar o Marquinhos, né? Famoso 4-1-4-1. Mas não foi isso que a gente viu nas últimas partidas. O que a gente viu nas últimas partidas foi um 10-0-0 com 10 jogadores do Fluminense atrás da linha da bola. Vamos ver como é que vai ser a armação desse time. E acho que, assim, sendo bem sincero, cara, sobre o jogo de hoje, meu sentimento, tá? Eu tô indo pra narrar o jogo. Antes de rolar a bola, eu vou estar falando pra você no pré-jogo, por sinal, abre ali às 7h30 da noite, né, aqui no Raiz Tricolor. Eu vou estar falando pra você, cara, vamos lá, vamos tentar acreditar, vai que sai um gol até os 10 minutos, vai que sai um gol até os 15, a gente precisa de 3, vai com uma expulsão, muda o jogo e tal. Eu vou estar falando isso pra você. Mas a real é que hoje, neste momento em que eu tô gravando o pré-jogo, meu pensamento é o seguinte, cara, me dá um bom jogo de futebol, me dá um motivo pra eu acreditar que vai estar tudo bem no resto do ano e me dá bons motivos pra acreditar nos jogadores que vão entrar em campo, vão desempenhar um bom papel nesse ano. 1-0, um 2-1, uma vitória que seja, já vai me deixar pelo menos com um olhar mais positivo. O primeiro trimestre do Fluminense, ele tem uma exceçãozinha boa na minha avaliação até agora, que se chama Fluminense 2, LDU 0, conquistando uma taça. Nem achei uma exibição ótima do Fluminense, não. Mas é o único asterisco, porque as atuações contra os times pequenos, nem em sua maioria, não foram boas, exceto uma ou outra quando o sarrafo estava baixo com o time do Marcão, e o 4-1 contra o Bangu, que foi mais enganoso ali por dentro do que foi o resultado, com o Bangu se lançando pra frente igual um maluco. Os desempenho e os resultados, tanto técnico, quanto físico, quanto tático, nos clássicos foi pavoroso. Pavoroso em todos os clássicos. E a gente tem que começar a virar essa chavinha agora. Porque pode vir clássico no grupo da Libertadores, pode vir clássico na Copa do Brasil, e a gente ainda tem, pelo menos, se isso não acontecer, mais 6 clássicos ao todo. 6 clássicos ao todo. Um sexto do Campeonato Brasileiro a gente joga em confrontos e de clássicos dentro do Campeonato Brasileiro. Então, isso tudo vai vir pela frente ainda. A gente precisa voltar a não ter essa pauta negativa de clássicos. Eu acho que uma vitória hoje, mesmo sem classificar, novamente, eu vou estar acreditando na classificação e vou estar falando disso, mas uma vitória é extremamente importante e relevante para o Fluminense. A gente não tem como abrir mão disso. Lá na KTO, tem as odds para essa daqui, ó. Empate ou Fluminense, tá pagando 1,96
lá na KTO, empate ou Fluminense. É uma odd mais segura para quem vai, de repente, entrar ali na aposta. Agora, se você vai de vitória do Fluminense, tá aqui, ó, 4,75. Aí você tem que ver aí se de manhã já tá essa mesma odd, né? Porque deu uma subida logo assim que foram divulgados os desfalques do Ganso e do Cano. 4,75 a vitória do Fluminense. Se você quiser ir lá na KTO, você sabe, você pode usar o cupom JORNADA. KTO.com é o site, JORNADA é o cupom. Você dá aquela moral lá pra gente. Sempre lembrando, é para maiores de 18 anos. Não aposte aquilo que você não pode perder, então aposte só aquele dinheiro que você pode perder. É uma brincadeira, a qualquer sinal de vício, etc. Não é essa a intenção. Beleza? Vamos para a arbitragem da partida. Como se não bastasse, a arbitragem da partida será feita pelo senhor Wagner do Nascimento Magalhães. Ele foi escolhido, então, assim, a direção do Fluminense estava lá e decidiu escolher o Wagner do Nascimento Magalhães como árbitro dessa partida. Então, assim, eu não tenho muito o que falar. É isso, vai ser ele. É um árbitro que ficou muito famoso pelo erro que cometeu na final de 2017 entre Flamengo e Fluminense. Enfim, e aí, mas estavam lá, a direção do Fluminense escolheu ele. Um fato é que dificilmente o jogo descamba pra pancadaria com o Wagner do Nascimento Magalhães, mas ele não é um árbitro que hesita em expulsar. Enfim, os jogadores respeitam muito ele. Então, enfim, fica aí a dica. É isso, cara. Pré-jogo difícil de gravar, eu espero que não seja um pós-jogo difícil de gravar também. Vamos lá. Vamos hoje pra tentar fazer história. Tentar ir pela... É dia de tentar fazer história. A parada é essa. Nunca, nenhuma vez nesse século, alguém conseguiu fazer o que o Fluminense vai tentar fazer hoje, que é reverter uma diferença de 3 gols. Ninguém conseguiu fazer isso, tá? Absolutamente ninguém conseguiu reverter nesse século, no Campeonato Carioca, uma diferença de 3 gols. O único time que reverteu uma diferença de 2 gols no Carioca foi o Fluminense no ano passado. Então, fica aí mais um motivo pra você acreditar. Tamo junto, até a próxima. Valeu!